Bem, vamos estar dando continuidade, né? Uma das coisas que é muito comum em game é trabalhar com texturas para levels, né? Então a gente inclusive tem algumas aqui já, tem uma pasta aqui já com algumas para vocês. Nós vamos estar explicando o princípio de criação das mesmas. Algumas texturas aqui, por exemplo, simulando madeira, inclusive com o normal map já, né? Que é o arquivo que é o mapa de relevo, né? Simulando madeira, por exemplo, tecido, piso, azulejo. Então, ó, simulando parede, essas coisas aqui assim, etc. Aí vem a pergunta, poxa, da onde é que vem a criação de texturas? Olha só, vou pegar um aqui qualquer. A princípio aqui pode aparentar ser uma textura bem resolvida, correto? Então, o que acontece é o seguinte, toda textura, o princípio básico de criação de toda, tem a referência fotográfica. Então, é câmera digital mesmo, tirar foto de texturas de coisas ou lugares, por exemplo, você vai fazer, por exemplo, um banheiro, né? No caso, um exemplo, supondo. Vou até mostrar aqui para vocês. Ó, o princípio básico é a textura final, principalmente se você for utilizar ela de forma a nível de ladrilho, por exemplo, azulejo de banheiro, o final dela ser complementar ao início. Então, por exemplo, vou pegar aqui a lupa. Ó, dá um zoom aqui, observe que eu tenho um rejunte, essa partezinha branca, né, que seria equivalente ao rejunte do azulejozinho em pastilha de banheiro. E o que acontece? Se eu duplicar, vou dar um zoom out aqui, né, ó, Ctrl Alt barra de espaço e só barra de espaço eu movo livremente. E Ctrl barra de espaço, arrastando com o botão esquerdo do mouse, eu dou um zoom aqui. Se eu duplicar essa imagem várias vezes, seja na horizontal ou vertical, eu vou ter um ladrilho, ou seja, eu não percebo onde começa e aonde não termina. Quer ver? Eu vou estar mostrando isso na prática. E ela foi extraída mais ou menos que uma fotografia, tá? Então, por exemplo, aquele que eu havia comentado com vocês, o CG texto, ele praticamente é só composto de fotografias, né? Ó, CG textos. E aí é aquela coisa, quem trabalha com textura é muito comum estar utilizando fotografias, mas não a seco. O que significa isso? Significa que você tira fotografias como referência. Deixa eu pegar aqui, ó, brick aqui, ó, que é parede. Então você tira a fotografia, sei lá, por exemplo, de uma parede e edita ela para que ela realmente ela possa ser utilizada a nível de ladrilho, por exemplo, como parede, né? Clicar aqui, né? Aqui tem várias, algumas são utilizáveis, outras não, mas de qualquer forma você pode alterá-las no teu editor. Tá? Aqui tem, por exemplo, paper, né? Tem categoria de papel. Como eu já disse, algumas são utilizáveis, outras não. Plaster, ó, plastic, que é plástico mesmo. E cada uma dessa aqui é uma categoria. Aqui no caso, o que está entre parênteses é o número, né? De imagens relacionadas à categoria. Inclusive até para ambientes, né, atmosféricos. Olha só, que também é interessante. Pessoal, você vai fazer o domo, né, o ambiente que envolve o level, né, o skybox está aqui. Mas deixa eu vir aqui para tiles. Tem o esse aqui de baixo, tiles, ó, essa categoria aqui, ó, azulejo, ó, 118 small tiles, né? Então, olha só. Inclusive aquela imagem vem daqui, olha só. Você tem que ter o bom senso de... E é claro que você vai estar aí aplicando filtros para que fique uma coisa, né, vendável, né? Ó, baixei aqui, cliquei. Então, por exemplo, tá aqui a imagem, olha só. E aí eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó, deixa eu pegar. Tá mostrando na prática, por exemplo, como é que é aplicado, né, um elemento como esse. Eu estou aqui numa engine de games, que é a Unity 3D, eu vou estar mostrando para vocês texturas, um ambiente só com texturas daqueles sites que eu peguei e fiz pequenas alterações, tá ok? Deixa eu rodar aqui, ó, e vocês vão perceber, que legal.
Esse é um dos projetos, né, do curso de maquete de Unity 3D, utilizando texturas daquele site, né, inclusive com o Normal Map. Vou mostrar outro. Tudo bem low poly, claro que isso aqui é um ambiente, né? Aqui está sem iluminação ainda, né? Mas estou só mostrando para vocês a aplicação das texturas, né? Voltando ao Photopaint, vocês viram, o que é interessante você estar fazendo? Sempre que você for pegar tirar foto, você tirar qualquer forma de brilho, qualquer forma, por exemplo, de brilho e regularidade da textura. É como se fosse limar ela, né? Então, vamos dizer aí que ela tenha, vamos ver, eu vou pegar uma imagem aqui, justamente para vocês terem uma ideia do que tem que ser feito, né? Esse site é legal que ele tem bastante opção, né? Aqui no caso já são opções editadas, manipuladas, praticamente prontas aí para serem utilizadas, ok? Mas vamos dizer que você foi lá enfim, pegou a referência, algo físico real, né? E aí precisa ser manipulado. Deixa eu pegar aqui, estou querendo pegar alguma coisa bem comum para estar mostrando para vocês, para estar exemplificando. Ó, por exemplo, esse aqui, isso. Você está vendo que existe parte aqui da coloração desse azulejo marrom que é bem mais clara que outra, né? Isso não é interessante. Por quê? Porque vai dar diferença. Ó, deixa eu pegar, abrir aqui. Quando for se repetir, né? Quando for aplicar o efeito em ladrilho, ó, você tem essa parte aqui, ó, mais clara do que essa aqui, né? Essa aqui está mais escura e essa aqui está mais clara. Isso não pode. Tem que ser tudo por igual. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é jogar tudo isso aqui na vulga chamada escala de cinza. Ó, Edit Colors. Se eu quiser, por exemplo, tirar toda, dar um pulinho aqui em Edit Colors, eu venho aqui em saturação, eu coloco em escala de cinza, ok? Então eu tirei toda e qualquer forma de coloração. Ok, mas é claro que ainda continua mais clara essa parte aqui. Então eu tenho que vir e fazer o que? Eu tenho que vir em brilho e contraste. Olha só, deixei toda por igual. Aqui eu volto praticamente como era antes, ó. Aqui eu intensifico e aqui eu tô deixando bem regular. Aí apliquei. Aqui é um efeito. Clicar aqui em equalizar.
distribuir de forma igual, ou ausência ou presença completa, ó, black and white points, né? Ou seja, pontos aí de iluminação. Olha só, aqui eu escolho a porcentagem em relação à luz, você vê que está tudo igual aqui, e em relação também ao que? A distribuição da mesma. Quando eu junto os pontos aqui, ó, aí eu crio a ausência da luz, aqui em black and white points. Ó, aqui você pode ver que está tudo por igual, não tem ponto mais claro nem escuro. Apliquei, efeito, e agora aqui está fácil para eu poder vir ajustar a coloração do jeito que eu quiser. A saturação está totalmente por completo, está tirada, né? Aí se eu for vir aqui, ó, bleach and contrast, né, brilho e contraste, olha só, Express. Esses aqui são efeitos que você pode estar aplicando, tá? Contraste. Aí você vê que ele deixa mais clara a diferença aqui, né? Então aqui quando tá claro, tá por igual. Então você tem que tomar cuidado, ó. Apply Light, aplicação de luz, olha que legal, você pode escolher pontos se de repente você quer deixar uma região mais clara que outra. É claro que por ladrilho isso não é interessante, mas de repente é interessante, sabe para quê? Para quando você vai fazer, sei lá, um efeito de iluminação de neon, de fachada de um, por exemplo, de um barzinho ou de um restaurante, entendeu? Então vai do que você vai utilizar. Por exemplo, aqui, ó, esse efeito é muito legal, esse filtro, porque eu escolho dois tipos de luzes completamente diferentes e escolho a posição também das mesmas. Cada clique que eu dou, ele cria um tipo de luz. Olha só que legal, e eu consigo estar movendo. Deixa eu deletar aqui, ó, clicou, ó, arrastou, eu movo. Quer mudar a iluminação, é só vir aqui, ó, e dar um OK. Olha só, já mudou, tá? Olha só, aqui também, ó, vou vir, escolho, sei lá, amarela, prontinho, ó. E aqui, ó, vou vir, escolho, sei lá, laranja, prontinho, ó. Eu consigo, ó, rotacionar a luz, e cada clique que eu dou ele cria mais um. Olha que legal. Claro que vai da direção de arte que eu preciso. E além disso, consigo controlar o brilho, a distância. Olha que legal, consigo controlar a distância da luz. Opa, eu dei vários cliques aqui, acabei, né, empolgado. Ó, e de forma individual, basta selecionar e clicar que ele controla de forma individual brilho, distância, evolução da luz. Puxar para cá para que vocês vejam, ó. Parte do Evolution. O Evolution esse aqui é a intensidade, ó. Você vê que fica estourada a luz, então tem que ter o bom senso de direção de arte de repente não aumentar demais a intensidade, ok? Ó, tem que ser distribuído sempre de forma suave. Olha só aqui, Exposure, olha só, que é o que? Ausência ou presença de iluminação e a incidência em relação à luz do ambiente. Olha só que legal, fica mais por igual ou não. E aqui eu já tenho vários efeitos pré-prontos. Olha só que legal, tá? Mas posso personalizar os meus também. Ó, vou dar um OK e olha só, quer dizer, eu consigo estar controlando também isso. Dei um Ctrl Z só apenas, tá? Você não quer, por exemplo, enfim, correr o risco de danificar o arquivo matriz original, não tem problema, ó. Duplica aqui, né? Você vem aqui, tá aqui com a camada, né? Deu Ctrl A, Ctrl C, aqui Ctrl V,
Prontinho, aí você não precisa se preocupar. Aí de repente você pode vir aqui, ele sempre vai trazer o último efeito aqui em FX para você. Aqui ele trouxe dois exemplos. Deixa eu pegar aqui um pronto, né? Deixa eu ver aqui. Pegar um interessante. Ó, você vê que ele aumenta inclusive a distribuição de luz. Por exemplo, a gente quando pegamos essa textura no começo, ela tinha um problema de distribuição de luz em um ponto, correto? Aí fomos lá e tiramos saturação e tudo, etc. E aqui, ó, aqui por exemplo, aqui ele tá jogando tudo por igual. How fit pin, né? Ó, tá jogando tudo por igual, tá? Tô em camadas diferentes e aqui eu de repente posso vir aqui, ó, sem problema algum e tá trabalhando com coloração. Poster using color set. Se você quiser aplicar um efeito e coloração ao mesmo tempo, olha só, você tem o Color Overlay, tá? Que é bem interessante. Então, ó, Color é Surface Control, Color Overlay, olha só. Vou dar um zoom aqui para vocês, ó, opacidade, transparência do mesmo, né? Ó. Papel, coloração uniforme. Aí você fala, de onde que vem essa cor que ele está escolhendo? Daqui, ó, em fill, em preenchimento, tá? Da Icon Section, ou seja, ponto de concentração, ó, aqui eu escolho a intensidade, distribuição da cor, se é uniforme ou não, com efeito de papel, luminosidade e original. Aqui ele joga um efeitozinho, vou dar um OK e olha só o que eu tenho. Ó, como eu dupliquei a camada, ó, eu tenho com e sem, olha só, aqui eu tenho igual, aqui praticamente já tem uma outra textura, virou vamos dizer assim, tá totalmente alterado, né? Aí eu vou vir aqui, por exemplo, uma das coisas que é legal de fazer efeito aqui, ó, brilho de contraste, ajuste de cores, ó, uniforme, tá, tudo bem, não é isso que eu queria vir não, adjust colors, ó, e aí eu venho, eu consigo estar alterando as cores, praticamente transformando o material em outra textura, saturação, que é a intensidade, ó, saturação é a intensidade da coloração mesmo, valor, olha só, aqui praticamente virou outro material, né? Olha só, com efeito de papel, luminosidade e ponto original. Eu jogo até esse efeitozinho aqui, vou dar um OK. Aqui praticamente eu já tenho outro material e está distribuído por igual. Eu também tenho algo aqui bem legal, isso Surface Control. Upper Light, é aquele que a gente havíamos visto, né? Olha só. Que aí eu quebro qualquer incidência irregular de coloração. Ou distribuo, né? Posso fazer distribuição também. Clicou aqui, ó, prontinho. Eu já, ó, deixa eu jogar aqui nesse ponto luz, por exemplo, ó, opa, cada vez que você clica ele cria um ponto de luz, né? Ó, vou jogar você pra cá, prontinho. Aí tem um outro aqui, ó, jogar você pra cá, controlei, joguei aqui outro, cliquei e vou jogar você pra cá, por exemplo, ó. Nos extremos, claro que o ponto for aqui o centro, a intensidade fica maior. Ao invés de você saber controlar cada ponto direitinho, ó, 21. E olha só, os valores que você controla aqui em brightness, que é brilho, distância, evolução, elevation, né, ou seja, elevação, distribuição, etc., eles são individuais, tá? Então vai o que você quer. Esses valores são controlados de forma individual,
Tá, ó, tanto que eu cliquei aqui, ó, tava 57, deixa eu deixar por igual, olha só. Legal, ó, tô deixando os valores por igual quanto a intensidade do brilho. Prontinho, ó, 57 também, ó, esse aqui tava em 30. Deixa eu botar 57, deixar tudo por igual. Ok, e aí tem outros valores, né? Distância, por exemplo, ó, 2,68, deixei para esse. Também deixei para esse aqui 2,68. Olha só. 2,68 para esse também. Opa, sem querer criei um novo aqui, mas já deletei, só selecionar delete mesmo do teu teclado, não tem problema algum. Ó, 2,68 para esse aqui também, e olha só. Então, incidência é a mesma intensidade causa isso aqui. Então, aqui você tem como pegar e ir testando para poder ver se chega dentro daquilo que você quer, daquilo que você almeja, né? Ok, vou dar um ok aqui, ó, prontinho, ó, iluminação está aplicada. Além disso, eu tenho também, claro, tenho, enfim, e aí você pode ir salvando, ó, você pode criar diferentes, ó, camadas, olha só, você pode ir salvando, criando diferentes camadas, né? Deixa eu salvar aqui no formato, ó, por exemplo, que é qualidade e tudo. Ó, ele tá me sugerindo JPEG. É legal você salvar no formato mesmo do próprio, no caso aqui, ó, ou Photoshop, formato que ele vai manter as camadas, tá? Ou o próprio Painter mesmo, né? Do qual é o Painter, né? Que é o formato RIF, né? Prontinho, vamos salvar aqui. Ó, se você quiser apagar parte de qualquer coisa que você faça, tem um eraser, tá? Aqui você escolhe o diâmetro, ó, tamanho do diâmetro. Olha só. Vou aqui, por exemplo, na camada de cima. Tô aqui na camada de cima, né? Ó. O que que eu fiz aqui? Passei a borracha e apaguei. Eu escolho o diâmetro. E a intensidade da força da borracha. Intensidade da precisão, olha só. Olha só, a intensidade, a força, eu preciso apertar muito mais o mouse para poder conseguir estar apagando do que antes, porque eu diminuí aqui a intensidade. Agora, se eu colocar, aumentar e aumentar aqui o diâmetro, também tem a forma, né, como eu apago. Soft Mode, modo soft é suave, então aqui fica como se fosse gradiente, né, ó, vou passar o mouse. Suavizado e sólido, sem suavização de gradiente. Deixa eu fechar esse aqui. Close, o Ctrl W, você fecha o arquivo. Peguei um lá do CGTexto também, aquele que havíamos escolhido. Vou mostrar alguns efeitos interessantes para vocês estarem utilizando, né? Expression Texture.
melhor. Vamos pegar aqui Image Wrap. Uma coisa que é bem legal, ó, em Apple Screen você pode trabalhar com diferentes canais, tá? Mudando praticamente tudo. Então, ó, por exemplo, vou escolher Image Luminance, ó, Threshold Limit. Escolha os canais de incidência e a intensidade de saturação. E até a coloração, por exemplo, do rejunte. Olha só. Praticamente já ficou um outro trabalho, né? Deixa eu duplicar aqui para não ficar utilizando matriz, né? Ctrl A, Ctrl C, normal. É bem interessante esse aqui, o Apple Screen e o Apple Surface Texture. Esse aqui praticamente você cria uma textura nova, né? Com base em coloração. Ó, você muda o ponto de incidência de luz. Esse aqui é bem legal. Olha só, muda a projeção e tudo. Ele cria relevo. Você muda também o ponto, ó, de iluminação. Olha só, causando incidência. Olha que legal, verde e amarelo. Formato paper. Deixa eu aplicar aqui um de cada vez, ó. Você vê que praticamente é outro trabalho. Aí eu vou dar um Ctrl V aqui para poder não perder, né? Ó, Apple Surface Texture, chamou novamente. 3D Brushes. Olha, inverto, consigo inverter o relevo e a suavização também. Olha só que legal. Esse aqui é muito bom para você criar do zero textura também, tá? Ele está se baseando no formato do mapa que eu peguei. Por isso que eu falei para vocês que é o seguinte: muito da captação de texturas é tudo feito com fotografia, mas é alterado no computador. Então, se você estiver imaginando que o pessoal faz a loucura de desenhar ponto a ponto, pode esquecer. Se as pessoas forem fazer todas as texturas 100% do zero, algumas vai ser interessante fazer do zero, mas outras, a maioria não. A maioria você pega fotos e altera. Por exemplo, aqui, ó, Softness é a distribuição desse relevo aqui, que ele pegou do ladrilho azul, dessas pastilhas azul. Eu mudei a coloração conforme eu bem quis. Aqui eu escolho inclusive a projeção da luz, para que lado a luz vai estar se projetando, ok? Olha só que legal. Tá bom? Se você quiser que seja no meio, é só vir aqui, ó, distribuição por igual, aí fica muito intenso, ó. Então escolha aqui. Então, e aqui eu inverto, inclusive, a parte do relevo, e aqui a suavização dessa distribuição, ó. Só que e não só a distribuição aqui no caso da luz ocorre, mas a distribuição de suavização do relevo. Olha só que legal. Vou dar um OK, olha só. Quer dizer, virou outro trabalho, né? Não tem nem muito o que comentar. Vou dar um Ctrl V, ó. Todos aqui, cada um desses são camadas, ok? Ó, aqui um dos que eu fiz, aqui outro. E quando às vezes eu posso alterar, sei lá, colocar aqui azulejo, azulejo 01 e por aí vai. Vamos pegar aqui, ó, chamar de novo, ó, o Apple Surface Texture, que é muito bom esse efeito. Image Luminance, olha só. E ó, aqui ó, mantendo o relevo, ó, olha que legal. E aqui o que é legal desse Image Luminance é que eu consigo estar criando um efeito de relevo mesmo em cada pastilha. Olha só. E deixa eu mudar aqui a coloração. Tem uma coloração aqui laranja, deu um OK. Olha só que legal. Vou dar um OK. Olha só, tem um outro trabalho aqui já, né? Praticamente é um outro trabalho. E além disso, posso fazer combinações, né? Olha só, combinações com a textura que está embaixo. Olha só que legal. Estou utilizando, por exemplo, eu coloquei o gel, ó, Colorize, Shader Map, Dissolve, Overlay. Olha só, fazendo combinação de baixo, Soft Light, Hard Light, Difference. Opa, deixa eu dar aqui. Diferença, ele subtrai uma camada de cima pela de baixo em relação às cores, tá? Saturação, que é a intensidade da coloração, só faz aumentar.
Color, mantenha a coloração, Illumination, iluminação. Entenda que é o seguinte, quando você escolhe um desses filtros aqui, ele pega e faz a combinação da camada atual pela camada de baixo, tá? Se você não quer utilizar nada, é só vir aqui e deixar em default. Aí, a partir das outras opções, você vai fazer o jogo de combinação de cores da primeira camada com a camada de baixo, tá? Aqui reverse out, né? É a inversão, shadow map, pseudo color, quer dizer, você tem um monte de opção interessante, ok? Deixar em default. Deixa eu vir aqui, ó, dar um Ctrl V, vou fazer outra aplicação. Eu tenho também mais opções aqui, Original Luminance, que ele joga aqui o relevo da textura, mantendo as pastilhas. Aqui eu escolho a intensidade e a suavização da mesma, olha só que legal. Vou dar um apply aqui, olha só, parece até aquelas fundos de piscina, né? Dei um Ctrl Z, porque na realidade eu quero pelo menos aplicar um pouco, ó. Chegar aqui, ó. Pronto. Deixar aqui assim mais ou menos. Aqui é o total, tá? Shine aqui, a iluminação, né? Reflexo, olha que legal, eu posso inclusive estar trabalhando com reflexo. E aqui a intensidade do brilho, né? Olha só que legal. Questões da distribuição da mesma. Vou dar um OK. Olha só. É praticamente um outro trabalho, né? Também tem, olha só. Eu posso jogar também o efeito de blur, né? No caso de desfoque, né? Ó, Focus Smart Blur. Ó, vou dar um OK. É um efeito de desfoque, leve, suave, também joguei sonoro. E vamos continuar aqui, ó, em Surface Control. Image Wrap. Linha cúbico esférica, esse aqui é mais bom para estar trabalhando com foto mesmo. Salvar aqui, na próxima aula a gente vai estar dando continuidade.